te amar para sempre. Vou confiar para sempre. Vou louvar somente a ti, para sempre e sempre. Vou servir para sempre. Bem dizer para sempre. Vou viver só para ti, para sempre e sempre. És meu Senhor, tu és meu Deus, sempre serás o meu verdadeiro amor. Cada momento enquanto eu viver, teus lábios vão te adorar, Senhor, para sempre então. Vou viver pra ti, Senhor. Vou te amar para sempre. Vou confiar para sempre. Vou louvar somente a ti, para sempre e sempre. Vou servir para sempre. Bem dizer para sempre. Vou viver só para ti, para sempre e sempre. És meu Senhor, tu és meu Deus, sempre serás o meu verdadeiro amor. Cada momento enquanto eu viver, meus lábios vão te adorar, Senhor, para sempre então. Vou viver pra ti, Senhor. Bom dia a todos. Saudações, também para aquele que nos acompanha pela internet. Um feliz sábado. Aqueles que têm sua Bíblia em mãos, pode abrir o livro de 1 Timóteo. Antes, então, de a gente ler, convido aqueles que puderem fecharem seus olhos, abaixarem sua fronte e vamos mais uma vez orar. Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai que habita nos mais altos céus, nós vamos, Pai, meditar na Tua Palavra. Nós abrimos a Tua Palavra, Pai, e também pedimos que o Senhor abra o nosso coração. Que o Senhor possa encher, Pai, a nossa vasilha com o precioso óleo do Espírito Santo. Pedimos também, Pai, a presença aqui dos santos anjos e a presença do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Queridos, eu trouxe uma meditação, que o nome da meditação se chama Salvar-me a mim mesmo, salvando outros. Até parece uma contradição ali, né? A obra do Espírito. Se a obra do Espírito, como eu posso salvar em mim mesmo? Mas a resposta vem depois, né? Salvando a outros.
O Espírito, ele trabalha de fora para dentro. Depois, ele trabalha de dentro para fora. Então, primeiro em mim. E a meditação diz o seguinte, ó. Li a história de um homem que, viajando num dia de inverno, através de profundos vales de neve, ficou entorpecido pelo frio, o qual ia quase imperceptivelmente congelando-lhes as forças vitais. Estava enregelado, quase a morrer, e prestes a abandonar a luta pela vida, quando ouviu os gemidos de um companheiro de viagem, também a perecer de frio. Despertou-se-lhe a compaixão e decidiu salvá-lo. Friccionando os membros enregelados do infeliz homem, conseguiu, depois de consideráveis esforços, pô-lo em pé. Como o coitado não se pudesse suster, conduziu compassivamente nos braços através dos mesmos montões que supusera nunca poder transpor sozinho. Havendo conduzido o companheiro de viagem a um lugar seguro, penetrou-lhe de súbito no espírito a verdade que, salvando a seu semelhante, salvara a si mesmo. Seus fervorosos esforços para ajudar a outro estimularam-lhe o sangue prestes a congelar nas veias, comunicando aos membros um saudável calor. Essa lição de que em auxiliar os outros nós mesmos somos ajudadores deve ser acentuada continuamente perante nossos crentes jovens, por preceito e por exemplo, a fim de que possam conseguir os melhores resultados em sua experiência cristã. Que as pessoas desanimadas, dispostas a pensar que o caminho da vida eterna é difícil e probrante, se dediquem a ajudar os outros. Esses esforços, aliados à oração, em busca de luz divina, hão de fazer com que o próprio coração palpite a vivificante influência da graça de Deus e suas afeições se inflamem em mais divino fervor. Toda a sua vida cristã se tornará mais real, mais zelosa, mais rica em oração. Os testemunhos dados por eles nos cultos de sábado serão cheios de poder. Com alegria testificarão quando ao valor da experiência que têm adquirido em trabalhar pelos outros. Queridos, a gente vê aqui a história de um homem que estava prestes a perecer no frio. Ele não tinha mais forças. Mas ele, ao avistar um homem caído, ele salvou a si mesmo. Porque ao ajudar o homem, ele também se ajudou. Ao aquecer o homem, ele também se aqueceu. E esse é uma história que nós devemos olhar para a nossa vida e aplicarmos na nossa vida aqui. Muitas vezes a gente está morrendo espiritualmente, mas quando a gente vai salvar os outros espiritualmente, nós estamos salvando a nós mesmos. E existem várias formas disso acontecer. Várias formas. A nossa meditação, ela é uma meditação simples, curta, mas que ela possa ser profunda na sua vida. Sabe, uma vez uma pessoa disse para mim, e ela disse convicta de que estava salvo. Não tem nada de errado em falar de que está salvo, mas a gente tem que cuidar para não ser presunçoso também, né? A gente tem que cuidar também para a gente fazer uma autoanálise e a gente dizer que nós estamos salvos, que a gente tenha convicção de que nós estamos falando. Não há nada de errado em falar isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente se acha seguros por estar numa igreja, ou a gente se acha seguro demais por nos considerarmos remanescentes. Mas nós temos que cuidar com as nossas, com aquilo que a gente fala. Porque às vezes a gente pode falar algo, mas a gente pode não estar vivendo aquilo que a gente fala. Isso se chama coerência. Então, a partir dessa meditação,
eu trouxe podemos dizer, 3 advertências. E eu vou ler cada uma delas. A primeira é de que nós vamos ser culpados pelo que nós deixamos de fazer. Não só pelo que nós fizemos, mas também pelo que nós deixamos de fazer. A segunda, nós temos que fazer enquanto há tempo. E a terceira advertência é que nós precisamos despertar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e depois eu finalizo então com outra reflexão. Então, a primeira é de que nós vamos ser culpados pelo que nós deixamos de fazer. Lembra lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E de que isso vem falando de que prioridade nós damos nas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Por exemplo, uma vez eu convidei uma pessoa para ir na igreja. E sabe o que ela me disse? Que ela não tinha tempo. Mas eu pensei, poxa, tem uma frase que diz assim, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa. A gente não consegue fazer tudo num dia. A gente tem muitos deveres no nosso cotidiano, a gente tem muitas tarefas, muitas atividades, e a gente não consegue fazer tudo num dia. Então, a gente tem que aprender a dar prioridades. O que eu vou priorizar no meu dia? Vem falando disso. Saber dar prioridade às coisas é sabedoria. E nós vamos ser culpados pelo aquilo que nós deixamos de fazer. Primeiros Escritos, páginas 66 e 67, diz assim, Então os meus olhos foram afastados da glória, e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo, quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo o que Deus tem preparado para os que os amam? E estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Deponde tudo sobre seu altar, o eu, a propriedade, e tudo mais como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Uma vez, eu vi uma pessoa com remorso. O remorso, ele é algo muito ruim. E foi de um pai que perdeu um filho. Foi bem no momento da Covid. Os padres não queriam fazer o sepultamento dessa pessoa. Então, eles pediram para mim, eu atendi esse chamado. Eu fiz uma cerimônia fúnebre dessa pessoa e eu vi o pai tendo um remorso diante do filho morto. E eu digo assim, irmãos, às vezes muitas pessoas elas vão ter remorso porque queriam ter feito aquilo, mas não fizeram. Ellen White diz que nossa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que nós temos recebido, mas do uso que fazemos da que possuímos. É uma responsabilidade diante de Deus que nós temos. Se você sente que tem que fazer algo, faça. Não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje. Esse é o primeiro conselho. O segundo é fazer enquanto há tempo. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, diz que muitos se lamentariam, que vão se lamentar quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Ou seja, eles viram que aquilo que eles ouviram falar se tornou verdade e eles não levaram a sério. Então, muitos se lamentariam, vão se lamentar. E diz assim, quando a tempestade da ira de Deus irromper sobre a terra, quão terrível será a decepção daqueles cujas casas hão de ser arrebatadas porque estavam fundadas sobre areia? Devemos lhes apresentar a divina advertência antes que seja tarde demais. Devemos sentir agora nossa responsabilidade de trabalhar com intenso fervor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Sempre podemos fazer um pouco mais. O coração de Deus se comove. As pessoas são muito preciosas a seus olhos. Foi por esse mundo que Jesus chorou em agonia, por este mundo foi crucificado. Deus deu o seu Filho unigênito para salvar pecadores.
e quer que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Sua vontade é que os que têm o conhecimento da verdade comuniquem esse conhecimento a seus semelhantes. Então, a gente faz planos, a gente faz metas, não tem nada de errado, isso é bom, mas a gente não pode se esquecer que o que nos pertence é somente o dia de hoje. Não há nada de errado a gente planejar a vida. Deus quer que a gente planeje a vida. Mas Deus, ele quer também que a gente dê valor para o hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. E talvez o dia de amanhã eu não esteja vivo. Então a gente tem que dar também valor para o momento presente. Isso serve para nós, todos aqui. E o terceiro conselho é de que nós precisamos despertar. Lembrem da igreja de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, Jesus ele dá um conselho para essa igreja que está dormindo. Ele pede que compre roupas, colírio, e também pede que compre ouro refinado. É uma advertência de Cristo a essa igreja, a igreja de Laodiceia. Essa igreja que é pobre, cega e nua. Então diz assim, o povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. Nós temos uma mensagem, eu digo assim, uma mensagem diferente. Nós, como irmãos, o povo adventista tem uma mensagem diferente para dar ao mundo. E a gente precisa comunicar aos outros essa verdade, essa responsabilidade. Porque às vezes é muito fácil dizer que Jesus te ama, que Jesus te salva. Mas quando a gente vai para as 3 mensagens angélicas, é uma denúncia. Não é somente Jesus te ama e Jesus te salva, porque isso outras igrejas também pregam. Mas quando a gente vai para as 3 mensagens angélicas, é uma denúncia. Então é uma mensagem impopular. E nós temos essa responsabilidade. E diz assim, não poderiam estar tão à vontade como estão, caso estivessem despertos. Há multidões descendo a ruína. O povo que tem recebido a luz e a verdade não passa de uma minoria para conter todo o exército do mal. Às vezes, eu fico pensando, Senhor, parece que a gente está sufocado pelo mal, a gente olha aí e a gente vê, por exemplo, falsas doutrinas prosperando, a gente olha o espiritismo de um lado, olha bruxaria, olha outras coisas do outro, adoração a ídolos, e parece que a verdade está sendo sufocada, mas a gente vive num mundo mal. E diz aqui, Ellen White diz aqui, o povo que tem recebido luz e verdade não passa de uma minoria para conter todo o exército do mal. Todavia, esse pequenino grupo está devotando suas energias a qualquer coisa e a tudo. E ela diz assim, menos a aprender como salvar almas da morte. Brincarão ainda com os mais sagrados legados do céu? Dirão, porventura, como Caim, sou eu o guardador do meu irmão? Diremos a Deus, Senhor, a responsabilidade não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. E diz assim, é preciso acionar um alarme através da extensão e largura da terra, dizer ao povo que o dia do Senhor está perto e se apressa grandemente. Ninguém fique por advertir. Poderíamos nos achar no lugar dessas pessoas que se encontram em erro. Poderíamos ter sido colocados entre os que não tiveram contato com o cristianismo. Segundo a verdade que recebemos mais que os outros, somos nós devedores e devemos comunicá-lo aos demais. Essa responsabilidade. Lembrem a responsabilidade de um atalaia? Ele tinha a responsabilidade de advertir, de chamar, de tocar a trombeta, caso o povo estivesse se aproximando. Uma vez uma pessoa, de fora da igreja, ele era assembleiano, e ele disse bem assim, vocês vivem uma verdade como se fosse mentira. E nós vivemos uma mentira como se fosse uma verdade.
Quando eu vi isso, eu parei. E assim, a gente olha realmente, muitas pessoas vivem uma mentira como fosse a verdade. E nós que temos uma verdade não devemos viver como fosse uma mentira. Eu vou falar depois uma reflexão que vai nos ajudar a entender um pouco mais isso. Mas olha só, por onde eu começo? 2 Coríntios 3 e 5. A gente pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó. Examinai-vos a quem? A vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu acho que sim, cada um de nós devemos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Eu não posso olhar para o irmão aqui e dizer, não, irmão, não sei o que lá. A gente dá uma autoanálise. Eu não posso fazer isso. Eu posso olhar para mim mesmo. E eu posso dar uma análise para mim mesmo, um diagnóstico espiritual. E é isso que todos nós devemos fazer. Cada um olhe para a sua vida, olhe seus hábitos, olhe os seus valores, olhe para a sua vida, para o seu cotidiano e dê uma autoanálise na sua vida. Você pode dizer para mim, será se eu não estou reprovado? E olha só o que a meditação vem dizendo. Precisamos, com frequência, efetuar uma autoanálise a fim de compreender o que temos dito e feito. É necessário refletir sobre as motivações por trás do que realizamos, de modo a constatar se estamos, de fato, caminhando em direção ao reino de Deus. Ou seja, motivação. O que é uma motivação? Motivação é o motivo que está por trás das ações. E depois vem dizendo, Sêneca, filósofo romano contemporâneo de Jesus, declarou, preste atenção, ele declarou o seguinte: é perigoso para um homem muito repentinamente ou muito facilmente acreditar em si mesmo. Por que é perigoso? Eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa muito perceptiva e no meu serviço, eu vou até a casa do cliente executar o serviço. E eu entrei um dia num quarto de uma jovem e eu vi escrito, na parede, assim, ela se botando muitos adjetivos, né? Eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inteligente. Ela botou ali muitas subjeções. E eu fiquei pensando, será se isso é bom ou ruim? Eu fiquei meditando. Às vezes, irmãos, a gente cria expectativas demais a nós mesmos. E quando a gente não cumpre essas expectativas, o que vem? Decepção. Também não vou dizer que não tem nada de errado a pessoa ser otimista. Não é isso. Pode ser otimista, é bom ser otimista. Nós devemos ser otimistas. Mas quando a gente cria muitas expectativas a nós mesmos e a gente acaba não a cumprindo, a decepção vem. Sabe por quê? Que daí uma pessoa ela entra nas redes sociais. Ela vê que aquilo que ela queria ser, ela não é. As metas, os sonhos, os ideais almejados, mas não alcançados, ela acabou não conseguindo ser aquilo que ela era. Aí ela vai para as redes sociais e ela vê que ela é uma infeliz, ela vê que o dinheiro dela não rende como os demais, que os outros estão passeando e ela não está passeando, que os outros são felizes, quando na verdade, por trás da tela, ela não está feliz. E ela olha, poxa, minha vida não vale nada. E muitas das vezes, por conta disso, acontece um suicídio. Por isso que Jesus falou que nós não devemos se exaltar. Porque muitas das vezes,
As pessoas, elas vivem de aparência. A gente olha para a pessoa, até a pessoa está feliz, está com um sorriso, mas isso é só na tela. E ela quer viver de aparência. Existe... Eu não vou saber agora lembrar o nome, mas existe um nome para isso, quando a pessoa ela quer viver de aparências, de likes. E ela só aproveita a viagem se ela receber a aprovação dos outros. Ela consegue aproveitar o momento se os outros virem que ela está aproveitando o momento. Tem um nome para isso, eu não lembro agora. Mas, irmãos, olha só o que diz mais. Portanto, vamos examinar, observar, inspecionar nossos próprios corações, pois somos nossos maiores bajuladores. Devemos cada noite nos questionar: que fraquezas eu dominei hoje? A que paixões me opus? Quais tentações resistir? Que virtudes eu adquiri? É meu costume todas as noites repassar todas as palavras e ações do dia anterior e não deixo nada escapar de mim? Aí ele vem falando: por quê? Pois por que deveria temer ver meus próprios erros, quando posso aconselhar e perdoar a mim mesmo? Ellen White oferece conselhos semelhantes a todos que buscam formar um caráter justo. E ela diz assim: tornem as ações de cada dia assunto de cuidada reflexão e deliberado exame, a fim de conhecerem melhor seus hábitos de vida. Mediante a análise íntima de cada circunstância da vida diária, seria possível conhecer melhor os motivos e princípios que os regem. Essa revisão diária de nossos atos para ver onde a consciência aprova ou condena. Muitas das vezes a gente faz isso, mas a gente tenta negociar com a nossa consciência para diminuir o senso de culpa. Talvez não aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes a gente está diante de algo errado, mas a gente quer tentar negociar lá com a mente. Não, mas eu vou tentar arranjar uma brecha, fazer isso, fazer aquilo, para diminuir o senso de culpa que a consciência condena. E vem dizendo o seguinte: é necessária a todos os que desejam atingir a perfeição no caráter cristão. É necessário. Para conhecer bem a nós mesmos, é essencial investigarmos fielmente os motivos e princípios de nossa conduta, comparando nossas ações com a norma de dever revelada na palavra de Deus. Obreiros Evangélicos, página 275. E depois vem dizendo: esse exame, ao fim de cada dia, permitirá que tanto a oração quanto a confissão de pecados sejam mais específicas. Além do mais, isso nos levará a pensar no que deveríamos ter dito ou feito. Irmãos, se a gente começar a praticar isso, a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual vai mudar. Os nossos conceitos, os nossos modos de pensar, os nossos modos de agir, eles vão mudar. E depois vem dizendo o seguinte: assim também podemos planejar como proceder corretamente quando passarmos no futuro por situação semelhante. Desse modo, haverá verdadeiro progresso em nossa vida espiritual. Agora, irmãos, o que eu faço? Sabe o que diz no livro de Isaías? Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nós devemos nos colocar à disposição do Espírito Santo. E ele será o nosso guia. Quem irá me ajudar? Vamos lá abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha só, o Espírito Santo ele transforma as nossas orações, tornando-as aceitas a Deus, porque a gente não sabe orar. Às vezes a gente ora, mas os nossos pensamentos estão lá distante e a gente está viajando nos nossos pensamentos e a gente peraí, onde é que eu estava orando mesmo? Deixa eu voltar aqui. Ou a gente quer provar para nós mesmos de que nós estamos orando, quando na verdade o nosso coração não está ali na oração. Então a gente quer orar para diminuir o nosso senso de culpa. Não, eu orei hoje, tá bom? Já orei, já cumpri a minha parte, mas a gente não tem a necessidade de oração. Talvez, como eu disse, não aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Nós devemos ter, irmãos, a necessidade. Uma vez eu falei num estudo que eu estava fazendo, eu falei assim, se for para eu chegar e orar sem realmente ter abrindo o meu coração para Deus, então eu prefiro não orar. Se for só para eu orar, para diminuir o meu senso de culpa, só para dizer que eu estou orando, não, que eu já fiz minha parte, não adianta. Nós temos que orar com entrega. E lembre-se que a oração, irmãos, ela pode ter acontecendo em qualquer momento da sua vida. Pode ser num ônibus, pode ser na carona de um carro, caminhando, pode ser no seu quarto. Você pode estar em constante oração com Deus. Irmãos, eu não posso falar daquilo que você viveu, mas eu posso falar daquilo que eu vivi. E essa é uma meditação de que a gente possa parar, a gente possa olhar para nós mesmos e a gente possa fazer uma autoanálise, a gente possa tirar um diagnóstico da nossa vida espiritual. Porque o problema da igreja de Laodiceia, sabe qual que é? Ela não reconhece o seu problema. Ela diz assim, estou bem, estou rico, não preciso de coisa alguma. Ela não reconhece o problema dela. E esse é o motivo que nos leva à perdição. Se você não está bem espiritualmente, não vou dizer que está tranquilo, mas o importante é quando você reconhece que você precisa mudar, que você precisa melhorar, que você necessita de ajuda. Isso é importante. Esse é o primeiro passo. Mas quando a pessoa diz, eu estou bem e não preciso de coisa alguma, perigo. Precisamos fazer uma autoanálise. Irmãos, eu não sei como vai a sua vida espiritual, eu não sei quais são os problemas, mas eu só desejo que o Espírito Santo possa completar essa meditação no coração de vocês. A gente vai ter agora uma mensagem musical. E obrigado por todos.